São trechos que falam sobre uma igreja que estava nascendo. A igreja de Jerusalém, a primeira igreja que se constitui no Novo Testamento, a igreja de Jerusalém. Eu achei interessante trazer esses textos para os irmãos, uma vez que oficialmente, como igreja, a igreja acabou de nascer. Então, nada mais adequado do que trazer textos que falam sobre essa igreja de Jerusalém, a igreja nascente, a igreja de Atos, que está relatado em Atos dos Apóstolos. O primeiro texto que eu gostaria de ler com os irmãos é Atos capítulo 1, versículo 8. Um versículo muito conhecido, certamente muitos dos irmãos têm decorado esse versículo. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. E novamente vamos ler o texto de Atos capítulo 2, a partir do versículo 41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Gostaria, irmãos, de pensar alguns ensinamentos. Não vou descer muitos detalhes desse texto, mesmo porque a hora já está avançada, já estamos aqui desde as 7h30, muitos chegaram até um pouco antes, mas é interessante a gente ver aqui em Atos capítulo 1, que eles estavam cheios do Espírito Santo. Essa é uma coisa absolutamente essencial e fundamental para a igreja. E então o meu recado para essa igreja nascente é: encham-se com o Espírito Santo. Amém. E aí você vai me perguntar: como é que eu vou me encher com o Espírito Santo? Eu tenho que ir na Assembleia de Deus para isso? Não. Para encher-se do Espírito Santo, você precisa esvaziar-se. Você precisa esvaziar-se dos seus pecados. Você precisa ter uma prática diária de arrependimento e confissão de pecados. Só assim você vai ser cheio do Espírito. E sendo cheio do Espírito, você vai poder testemunhar. A grande comissão de Cristo, que está escrita lá no capítulo 28 de Mateus, não é só para os pastores, não é só para os presbíteros, é para cada um de nós, é para você, você precisa encher-se do Espírito Santo e você precisa testemunhar do que Cristo fez na sua vida. Jesus não chamou você para ser
um pregador para as multidões. Não, ele comissiona alguns para isso. Mas você foi chamado para falar com o seu colega de trabalho, para falar com o seu colega da faculdade, para falar com o seu colega da escola, o que Jesus fez na sua vida, como Jesus lhe transformou. Se você fizer isso, você estará testemunhando, você estará cumprindo a grande comissão de Mateus capítulo 28. E aí, vemos aqui que os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Antes, Pedro já havia feito, esse é o primeiro sermão de Pedro, né? A igreja começou lá no cenáculo com 120 pessoas. Depois que Pedro pregou, houve um acréscimo de quase 3.000 pessoas. O que é isso? Crescimento. Uma igreja saudável, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que testemunha, é uma igreja que cresce. Essa igreja foi chamada para crescer. Vocês estão aqui nesse bairro para ser testemunhas do que Cristo fez nas suas vidas. Vocês são chamados para reproduzir. Não esperem que o pastor Renato seja a única pessoa responsável pela evangelização desse bairro. Não. Conforme eu falei anteriormente, isso é tarefa de cada um de vocês. Pastor pastoreia. Ovelhas geram ovelhas. Vocês são ovelhas. Vocês devem gerar outras ovelhas. E assim a igreja vai crescer. A igreja saudável cresce. Todo organismo saudável cresce. E a igreja saudável cresce. Vocês são chamados para serem igreja saudável. No versículo 42, eu selecionei 3 pontos que eu gostaria de falar para vocês. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Irmãos, o ensino é fundamental no testemunho. Jesus disse lá: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E depois, por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar tudo que vos tenho ensinado. Nós somos chamados a ensinar. O ensino é fundamental na igreja. Sem o ensino, a igreja se desvia. Sem o ensino, a igreja vai correr atrás de todo e qualquer vento de doutrina. Nós precisamos ensinar. E para ensinar, precisamos estudar a palavra do Senhor. A Bíblia Sagrada é a nossa regra única de fé e prática. Dediquem-se ao estudo da palavra, dediquem-se ao ensino da palavra. Além disso, essa igreja que nasceu lá em Jerusalém, ela se dedicava à comunhão. A comunhão fortalece a saúde espiritual da igreja. Nós devemos sempre estar prontos a ajudar o nosso irmão. Sempre devemos estar prontos a estender a nossa mão. Sempre estar pronto a abrir
as portas das nossas casas para acolher aqueles que necessitam. Comunhão, meus irmãos, é essencial também no crescimento de uma igreja saudável. Você quer ser uma igreja saudável? Seja cheio do Espírito Santo, testemunhe, ensine, ore, tenha comunhão uns com os outros. E também eles se dedicavam à oração. A vida de oração é absolutamente fundamental para a igreja. Absolutamente fundamental para a igreja. Não só reuniões de oração na igreja, mas uma vida diária de oração. Uma vida diária de leitura bíblica, estudo bíblico e oração. Faça isso e você terá uma vida espiritual forte, uma vida espiritual robusta, e a igreja será saudável, e a igreja crescerá, e a igreja vai ser um farol para esse bairro, e muitas pessoas entregarão seus corações a Jesus por causa do trabalho e do testemunho de vocês. E também, meus irmãos, no versículo 47, a igreja de Jerusalém, ela louvava a Deus, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. O Salmo 150 nos diz que todo ser que respira louve ao Senhor. Quanto mais nós que somos filhos de Deus, regenerados, nós que fomos alvos do amor de Cristo, que morreu naquela cruz por você, para que você pudesse ser salvo, para que você pudesse alcançar a salvação. Louvor, as nossas vidas devem ser vidas de louvor e de agradecimento a Deus. Nós precisamos ser gratos a Deus. Em todo tempo devemos louvar, em todo tempo devemos agradecer a Deus. E é interessante por essa questão do louvor, porque nós vamos continuar louvando a Deus pela eternidade. Quando nós estivermos nos céus, quando estivermos no estado eterno, estaremos sempre louvando a Deus. Assim, o meu recado para essa igreja que nasceu hoje é: encham-se sempre com o Espírito Santo. Testemunhem, ensinem a sã doutrina, tenham comunhão uns com os outros, tenham uma vida de oração e louvem sempre ao Senhor. Amém.